Quero ler um trecho das Escrituras para vocês. Vamos ver se vocês descobrem onde está. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a bondade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Onde está? Na onde? Filipenses capítulo 2, os versículos 13, 14, 15 e 16. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia? Queira se assentar, por gentileza. Filipenses 2, os versículos de 13 até 16. É uma bênção esse texto, né? Aliás, Filipenses é um livro incrível, Eu vou pedir para que eles projetem, e nós vamos ler em uma só voz o texto que a pastora acabou de ler. Vivemos dias difíceis, não é verdade, igreja? Eu fiquei chocado como vocês ficaram ao ver aquele corpo embrulhado em um papel alumínio de uma criança e do lado uma boneca. Eu fiquei chocado. Chorei com o povo francês. Chorei esta semana com o povo carioca, que tem vitimado os seus habitantes com mortes em cima de mortes, como estamos vendo. Não faz poucos dias, um homem enlouquecido na cidade de Dallas matou outros. Hoje estamos vendo a família ser destruída. Não há mais unidade na família. Parece que o texto que Paulo nos diz, que nós estamos vivendo em uma geração corrompida e depravada, parece que há um sussurro de Deus nesse tempo pedindo que eu e você, como povo dele, possamos brilhar no meio desta geração como estrela. Eu sei que estrelato é alguma coisa que as pessoas querem. Todos nós gostaríamos de ser reconhecidos em alta escala. Gostaríamos de ter os nossos nomes inscritos na calçada da fama de Hollywood, onde ali alguém coloca as suas digitais, simbolicamente, e se coloca no meio daquele espaço estrelas. Milhares de pessoas já foram honrados com o estrelato. Mas a estrela que Deus está procurando é aquela estrela que não tem luz própria, reflete a luz do próprio Deus. E Deus chama você e eu de estrelas no meio de um mundo quebrantado e corrupto. E nos desafia a vivermos como luz no meio das trevas. Esse estrelato, a maioria das pessoas não querem viver, porque ele implica em renúncia e submissão. Afinal, se não pegarmos a cada dia a nossa cruz e seguir esta caminhada, não somos dignos de sermos estrelas que brilham no universo de Deus, mas no mundo dos homens, tendo não uma luz própria, mas refletindo com beleza a beleza de Cristo através da nossa vida. Como se faz necessário nesse tempo, irmãos, que a igreja se levante. Como é importante que a igreja se levante neste tempo e assuma o lugar que Deus deu para ela. E é o lugar de brilhar como quem brilha no meio das trevas. Uma igreja que tem a mensagem de esperança para ministrar ao coração das pessoas que vivem sem esperança no mundo atual. O que o mundo está mais precisando é das estrelas de Cristo Jesus.
está precisando de crentes que assumam o seu lugar nesse pano de fundo da humanidade e que possamos brilhar por Jesus Cristo nesse tempo. E por favor, não deixe com que o maligno sussurre nos seus ouvidos que o seu testemunho é pequeno demais, que o seu testemunho é desprezível, que o seu testemunho é sem valor, porque as Escrituras Sagradas nos brinda com esta palavra, na qual vocês, povo de Deus, brilham como estrela neste universo. Eu quero convidar vocês, queridos irmãos e irmãs, para que possamos brilhar, porque é para isso que nós estamos no mundo, para brilharmos. Queremos pedir aos nossos adolescentes e jovens, por favor, queridos, brilhem no lugar onde vocês estão. Deus está precisando do testemunho de jovens amorosos e destemidos como cada um de vocês. Por favor, que o foco da sua vida seja Cristo Jesus, para que haja um brilho intenso nesse tempo. Vamos ler juntos o texto, Filipenses 2, os versículos de 13 a 16. Como temos várias versões, vamos todos juntos, obedecendo as vírgulas e as pausas, vamos ler esse texto, vamos lá? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Que texto, hein, irmãos? Que texto maravilhoso. Paulo aconselhando a sua igreja e dizendo, por favor, não decepcione a mim e ao próprio Deus. Aquilo que eu fiz no meio de vocês tem que ser tão relevante que vocês devem abandonar todas as queixas e murmurações e viver uma vida diferente no mundo corrompido, no mundo depravado, no mundo em que vocês são chamados para brilhar qual estrelas de Deus. Irmãos, da mesma forma com que um dia o profeta de Deus, ele foi se acomodando à sua geração, e pouco a pouco a expectativa da libertação não vinha, os dias melhores não se aproximavam. A Bíblia diz que Isaías foi cometendo o pecado que era comum no povo. O povo murmurava, o povo reclamava, o povo murmurava, o povo reclamava. E de repente isso começou a fazer parte da agenda do profeta. E lá Isaías sentava no trono, via o povo entrando e saindo do santuário, oferecendo sacrifícios ao Deus vivo. Mas no dia a dia da sua existência, aquele povo dizia, quando Deus vai se lembrar de nós? E daqui a pouco Isaías começou a ser contaminado pela fala, pela reclamação, pela murmuração. E daqui a pouco eles se tornaram iguais. E o que aconteceu com Isaías? A Bíblia diz que até aquele ponto ele era um profeta inútil. Talvez seja por isso que Paulo diz, não façam outra coisa a não ser firmar-se na palavra de Deus, porque senão tudo aquilo que eu fiz no meio de vocês foi inútil. Isaías se tornou inútil. Se você perguntar, como tenho pregado desse púlpito há anos, se você perguntar a judeu qual é o maior profeta de todos, eles vão dizer, Isaías. Mas até o momento dele ver o Senhor assentado no seu templo e ver a sua própria iniquidade e pedir para que um anjo tirasse uma brasa viva do altar e tocasse nos seus lábios murmuradores, ele não se tornou Isaías de Deus, ele era apenas um profeta. Temo no meu coração que o mesmo fenômeno está sendo sentido no meio nosso. Nesse tempo de declínio, nesse momento de crise,
nesse problema de crise de fato, econômica, institucional, nós estamos murmurando, nós estamos reclamando, ao passo que Deus nos chama numa noite como essa, para nós sermos estrelas brilhando como brilham as estrelas no universo. A nossa conduta tem que ser outra, irmãos, porque de repente, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar igualzinho a todo mundo que não tem esperança. E a gente diz assim, não, é porque a gente precisa reclamar mesmo, pastor. As coisas estão ruins. Claro que eu sei que estão ruins, irmãos. Irmãos, como eu fico chocado com essas palavras que diz milhões, bilhões que foram desviados. Eu também me sinto indignado. Eu também tenho todos os motivos para reclamar porque pago todos os meus impostos como você faz. Nós encontramos realmente dentro da igreja um ambiente onde que todos nós cumprimos nossas responsabilidades. Somos ensinados dentro da igreja como alguém que vive nesta nação a cumprir as suas responsabilidades. E fazemos isso com exuberância. E é claro que ficamos confrontados. É claro que ficamos chocados. Mas me parece que o primeiro verso nos sugere assim, o verso 13. Queridos, não se esqueçam. Deus é que efetua na sua vida tanto querer quanto realizar. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Tem que haver um momento em que nós vamos depender do Pai. Depender do Pai. Porque os dias são de fato difíceis. Eu não estou negando a realidade. Eu não quero me enclausurar em algum canto da vida e dizer que nada está acontecendo porque está acontecendo. São tempos difíceis. Você gostaria de trocar de país? Escolha um. Mas não se esqueça que para onde você for, lá você vai estar. O que Deus quer mudar é eu e você. A maneira com que nós enxergamos o mundo. Precisamos viver nesse mundo. Precisamos ter consciência política, econômica. Precisamos ter toda a consciência. Mas, irmãos, temos que parar de reclamar e murmurar, porque o povo de Deus nesses tempos está se parecendo como o povo que não tem esperança. Irmãos queridos, estou aqui para relembrá-los uma vez mais, que a nossa vida está escondida em Cristo e em Deus nas regiões celestes, irmãos. Nossa vida está em Cristo Jesus. Eu sei que o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Não é assim que o povo evangélico tem falado? Em versos e prosas no Facebook? É isto. Nós precisamos resgatar esse sentimento. Irmãos, os dias lá no passado, no tempo de Paulo, eram tempos difíceis. Como que você se locomovia de um lado para o outro? Se não fosse de barco, se não fosse no lombo de um animal, você tinha que andar milhares de quilômetros. Não era fácil viver o cristianismo naquele tempo. Minhas irmãs, não tinha máquina de lavar louça não, nem de lavar roupa, nem micro-ondas, irmãs. Não tinha não tinha batedeira, não tinha nada disto. É porque nós, quando olhamos para a Bíblia, a gente diz assim, eles andaram perto de Jesus, era fácil para ele, era nada, irmãos. Sempre foi muito difícil viver a fé genuína em Cristo Jesus. Porque aqueles que se aproveitam da fé dos outros para se enriquecer, serão julgados severamente no dia do juízo eterno. Porque enganaram outros e enganaram a si mesmos. Mas irmãos, esse não é o convite que Deus quer nos fazer nesta noite. Ele quer nos chamar para que eu e você possamos selar os nossos lábios com as promessas de Deus, confiar mais em Deus e menos na nossa força e no nosso braço, e mais do que isto, onde estivermos, brilharmos como luz, como estrelas, que traduzem a beleza do Deus eterno, brilhando, brilhando, sempre brilhando. Façam tudo sem queixas e discussões. Irmãos, de 0 a 10, vamos ser sinceros. Como é você a nível de queixa e murmuração? Eu sei que dependendo do temperamento, você é um murmurador, uma murmuradora, com todo respeito. Está reclamando o tempo todo, nada está bom, está sempre inquieto. Se acomode, acredite mais em Deus. Ei,
O que Cristo fez lá na cruz do Calvário, Ele ainda não concluiu em você, Ele vai concluir. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Tenhamos uma postura diferente, porque senão, irmãos, nós vamos nos parecer com todo mundo deste mundo. Todo mundo. Outro dia eu estava no banco, lá vou eu de novo, com as minhas histórias, porque elas são importantes. Estou lá, sentado na sala de espera, aguardando o caixa. Aí chegou um conhecido meu e disse: tudo bom, pastor? Tudo bem. Aí sentou, pegou o jornal. Ele disse: olha, pastor, tá ruim as coisas, né, pastor? Eu falei: tá, não sou cego. Aí eu pensei comigo: pronto, aí vem. E aí começou a reclamar, a reclamar, a reclamar, a reclamar. Claro que a conversa era minha e dele, quem estava ali do lado não estava colocando a colher. Mas olhei para uma senhora, a senhora já estava até se mexendo na poltrona. E ele olhou para a mulher, irmão nosso em Cristo, olhou para a mulher e disse assim: a senhora não concorda comigo? Ela disse: em parte. Irmão, será que os pecadores precisam olhar para um crente e dizer: concordo com você em parte, para quem sabe deter a tua língua, a tua prosa, porque você está no meio disso tudo, e você agora só começa a murmurar e reclamar o tempo todo de tudo aquilo que está acontecendo no mundo atual? Temos consciência, sim, mas nós temos uma esperança, e essa esperança me faz brilhar como se fosse uma estrela no meio das trevas. Uma estrela no meio das trevas. Sabe por quê? Porque nós seremos fatalmente contaminados, estaremos abatidos, estaremos sem esperança. E sabe o que acontece? Quando um crente perde a sua esperança no Deus Todo-Poderoso, ele diminui o seu Deus. Eu não sei quantos de vocês andam diminuindo Deus. Deus é grande e poderoso, igreja. Ele não muda, não tem sombra nem variações. Ele é o mesmo e poderoso Deus. Ele não abandonou o controle do mundo. Ele é Senhor, absolutamente soberano sobre toda a terra, igreja. Nós temos que entender isto. Claro que sofremos as aflições. Claro que somos fustigados por tanta injustiça. Sim, vamos trabalhar para que a injustiça diminua nesse mundo. Vamos fazer a nossa parte para que a miséria e a injustiça diminua, mas vamos fazer isto silenciosamente, na confiança de Deus. É bonito a gente ver os bebês, né, irmãos? Acabei de apresentar 2 lindos bebês. Irmãos, eu podia fazer uma entrevista com eles e vamos lá de novo repetindo histórias. Perguntar então para aquele japonesinho fofinho: escuta, o que você acha da crise? Os olhinhos dele ficariam com a mesma intensidade. É assim. Se eu perguntasse para Liv, o que você acha de Brasília? Ela, com seus olhos azuis, ia dizer: só. Mas Jesus não pediu que eu e você se tornasse como criança para poder entender o reino dele. Queridos, nós queremos tomar conta do mundo e o mundo está tentando tomar conta de nós. Irmãos, vamos deixar Deus tomar conta de nós e Ele vai cuidar do mundo em que vivemos. Por favor, igreja, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Quem reclama demais, quem fala muito, comete muito mais pecado. Sabe, irmãos, há um tempo numa nação em que a gente tem que se recolher. Não podemos julgar. Não podemos ficar de um lado para o outro murmurando, por uma simples razão: nós estamos colocando a nossa fé em Deus. E devemos viver esta fé de uma maneira linda e maravilhosa, para que possamos buscar uma vida de simplicidade. A palavra pureza, o terceiro sentido dela é simples. Uma vida simples, irmãos, como a gente pregou no ano passado, uma vida simples, é o que a gente está precisando.
Pastor, olha, o meu status está caindo. Fica tranquilo, fica na paz, meu irmão. A Bíblia diz que nunca o justo vai mendigar o pão. Descanse, irmão. Pastor, eu estou desempregado. Deus vai ser o provedor da tua vida. Pode ter certeza. Quando as coisas aparentemente não tiverem jeito, de repente vem Deus e muda todas as coisas, porque Ele é Deus poderoso. Agora, é tempo de nós crermos em Deus e refrearmos um pouco a nossa língua, porque o mundo está contaminando a gente. E esse pessimismo, irmãos, está ficando difícil. Faz uma reunião de oração. Quando o primeiro diz que está desempregado, o segundo diz que está também, o terceiro, né, o quarto já começa a dizer, eu acho que o Brasil não tem jeito. Parece que todos passam por um abatimento. Irmãos, sentimento de abatimento é como se fosse, como disse um amigo agora recentemente, na Convenção Batista. Ele gera o caos na gente. E nós não somos agentes do caos. Nós somos agentes da vida e da esperança. É verdade. Porque tudo que diz respeito a Satanás é caos, é destruição. Porque dizem as Escrituras, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para que tenhamos o quê? Vida e vida em? Nós sabemos da lição, igreja. Por isso, o que eu estou pedindo é que a gente substitua palavras. Ao invés de murmurações, discussões, queixas, vamos render ações de graças. Louvado seja Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Não por um fatalismo religioso, não vamos negar. Se nos perguntarem a respeito do que nós achamos, achamos o que achamos, mas no entanto não vai estar nos meus lábios murmuração. Porque cada vez que eu murmuro e entro no ritmo desse mundo, o caos se abate sobre a minha vida. Quando eu rendo louvores e glória ao nosso Deus, aí vem a solução. Porque Deus encontra em nós um coração aceitável. Como nós precisamos ter isso na nossa vida? Eu sei que é difícil. Ontem mesmo passei por um irmão, ele está desempregado há 11 meses. Qual que é a minha preocupação? É dizer, apareceu alguma coisa? Ainda não, pastor. Meu irmão, fique firme. Meu irmão, se você precisar de alguma coisa, você tem a tua igreja e teu povo. Nos procure, nós estamos aqui à sua disposição. Não passe apertos. Porque não seria agradável para esta igreja fazer tudo o que ela está fazendo, comprar terreno, fazer tudo isso, quando alguém está passando necessidade no nosso meio. A nossa fé seria em vão. A nossa pregação seria inútil. Como inútil e vã é quando eu parto do queixume, das queixas, e estou vivendo disso na minha vida, irmãos. Aí é difícil, né? É difícil. Irmãos, é difícil quando a gente encontra gente que está só se queixando, né, irmãos? Ali em São Caetano do Sul, eu tenho um amigo que eu não passo no comércio dele. Porque se eu passo lá, meus irmãos, ele fala mal até de Deus. Aí eu fico bravo. Ele só reclama. Ele reclama o tempo todo. Então agora eu estou até mudando de calçada. Porque eu não aguento mais. Já faz uns 2 anos que esse cara não para de reclamar. Mas até hoje não fechou o comércio. Até hoje não fechou o que ele possui. Ele continua reclamando. Porque ele vive disso agora. Irmãos, a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será cheio de luz. Mas se os nossos olhos forem maus, negativos, quão grandes serão as nossas trevas. E algumas das versões colocam treva no singular, dizendo que é como se fosse o caos de Satanás dentro da gente. Irmãos, eu estou convidando você a brilhar como luz. Brilhar como luz. Eu fico imaginando você chegando no hospital e vendo alguém terminal e diz, vai morrer. Tá ruim mesmo, né? E agora? Daqui a pouco você dá o teu último sururu e parte. Que Deus te abençoe, vai em paz. É assim que agimos, irmãos.
O nosso filho está dando trabalho, o que é que você faz? A partir de hoje eu não sou mais teu pai. A partir de hoje não sou mais tua mãe. É isso que a gente faz? Não. Irmãos, nós precisamos mudar a perspectiva da nossa vida. Se o mundo entra com questões polêmicas, com crises, com queixas, com interpolações dos mais variados temas, nós entramos com a esperança que há em Cristo Jesus. E aí as pessoas vão olhar para nós e diz: eu gostaria de ter a fé que você tem. Eu gostaria de crer em possibilidades como você crê. Eu gostaria de sentir o mundo como você sente. E aí se cumpre sobre nós que nós somos como luz, brilhando na escuridão das trevas. Por quê? Os nossos lábios pertencem a Deus. A Bíblia diz que de uma fonte não pode proceder águas doces e amargas. Imagine alguém aqui louvando e cantando a canção que nós acabamos de cantar, dizendo que a tumba vazia está, o nosso Cristo ressurgiu. A esperança. E chegar logo na segunda-feira a gente começa a reclamar. Eu me lembro de uma empregada que a gente tinha em casa, que a gente não podia perguntar nada para ela. Você já teve alguém do seu lado que é assim? Eu já tive uma empregada lá em casa que era assim. A gente dizia: ô fulana, como você está? Ela dizia: ai, eu estou com uma dor. E ela contava cada história, irmãos, olha, Hollywood era pouco para ela. Ela poderia ser roteirista. Cada tragédia que acontecia com ela, não podia falar nada, porque falava era tudo destruição. Aí você imagina você tentar se relacionar com alguém que você não pode fazer uma pergunta básica: como você está? No tempo de Isaías, o profeta, todo mundo só reclamava dizendo: o Messias não vem. As promessas de Deus foram todas vãs. Nós estamos sendo oprimidos. Nós temos sido abusados e usados. E Deus se esqueceu de nós, profeta. E daqui a pouco o profeta falou: não, Deus não se esqueceu. Não, ele está em algum canto do universo aí, ele vai aparecer daqui a pouco e tal. Passa 2 dias, ele se esqueceu da gente. É verdade, eu estou achando que está tardia mesmo as promessas de Deus, e o nosso Deus se esqueceu de nós. E daqui a pouco ele começava a reclamar da opressão, de tudo que vinha, do poder constituído naquele tempo, e ele se tornou pares de todos que reclamavam. Deus teve que se manifestar a ele de uma maneira incrível. Precisou tocar nos seus lábios para que a sua atitude mudasse. Querida igreja, eu rogo a Deus que Deus pegue uma brasa viva com uma tenaz tirada do seu altar e toque nos nossos lábios. Que nos purifique, irmãos, porque nós estamos reclamando demais, como alguém que não tem esperança. Deus quer ver saltar na nossa sociedade pessoas que se levantem e brilhem como estrelas. Não somos donos da luz, mas estamos irradiando a luz de Cristo às outras pessoas. Dias atrás, encontrei um rapaz na rua e ele disse: você não é o pastor da igreja aqui perto? Eu falei: sou. Ele falou: eu estava cantando lá um dia lá, muitos anos atrás, no coral da Cristolândia, mas agora eu caí de novo. Eu estou usando droga de novo. Falei: ô querido, por que isto? Ele falou: acho que eu fui rápido demais, pastor. Eu quis dar a solução do meu jeito. Eu não obedeci os passos para a minha recuperação. Eu falei: quando começou? Ele disse: quando eu perdi uma sobrinha minha. Eu achei que Deus foi muito injusto. E aí comecei só a reclamar de Deus. Não passou muitos dias, estava eu lá caído de volta.
no mesmo lugar onde Cristo um dia estendeu a sua mão e me levantou da sarjeta dessa cidade. E eu me lembro com saudades, quando eu era um monte de lixo, e Deus me colocou ainda cantando e louvando a Deus em tantos templos, dando testemunho do que Ele fez. Parece que quando a vida nos prega um revés, é nesse momento que a gente descobre os genuínos cristãos. Quando as coisas não vão bem, quando as coisas fogem do nosso controle, é aí que a gente descobre quem é estrela, quem nasceu para brilhar, ou quem vai se alimentar do caos. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero me alimentar do caos. Eu escolhi brilhar e brilhar por Jesus Cristo. Talvez seja por isto que Paulo diz, queridos, que todas essas queixas, esses queixumes, essas discussões sem fundamento, não tornem vocês impuros, que vocês não venham a ser repreensíveis e repreendidos pelo próprio Deus, porque eu lembro a vocês que vocês são inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Deus está falando do que na Nova Versão Internacional? Corrupção. Corrupção dos costumes, corrupção dos valores, corrupção da ética, corrupção da moral. É tudo que nós estamos testemunhando. E ele diz a respeito de depravação. Irmãos, estamos testemunhando uma geração depravada, irmãos. O sujeito peca porque quer pecar e não tem um mínimo de temor de Deus. A depravação está em todo lugar. Você imagina hoje uma mulher mãe de filhos que se alimenta de prostituição? Um homem que é líder de uma grande empresa, porém está contaminado por todas as redes sociais e a sujeira e a podridão e a depravação que demanda deste tempo. Casais que para se manterem sexualmente ativos precisam se alimentar de filmes pornográficos, sujos e depravados, para manter o nível da sexualidade. Nós estamos vivendo um mundo depravado, mas Deus diz, eu creio no meu povo, eles vão brilhar como estrelas no meio das trevas, porque a estrela não só brilha, irmãos, elas são pontos cardeais, elas apontam direções. Nós podemos nos guiar por tudo isto. Claro que hoje temos os nossos potentes GPS, mas as estrelas sempre apontaram o norte para os navegadores nos mares bravios, e diz Deus, vocês precisam se levantar numa geração corrompida e depravada. E nesta geração, vocês são estrelas brilhantes, irmãos. Nós precisamos fazer isto. Homens desta igreja, sejam homens de verdade. Honre os compromissos que você assumiu diante de Deus e um dia no altar. Honre isto na sua vida. Mulheres, cuidem dos seus ouvidos. As mulheres nesse tempo têm sido seduzidas pelo ouvido. Cuide dos seus ouvidos. Uma palavra de uma pessoa que se diz amiga, é um peso na vida de uma mulher hoje. Guarde os seus ouvidos. Se há fraquezas de depravação na sua vida, minha irmã, cubra todas as áreas com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, para que você tenha parte com o nosso Deus Todo-Poderoso. Jovens, a Bíblia diz que vocês venceram o maligno. O maligno precisa ser derrotado na vida de vocês. Se vierem os pecadores com blandiças, diga não, porque vocês pertencem a Jesus Cristo. Não seremos seduzidos, pelo contrário, vamos brilhar, como as estrelas brilham no alto céu, brilhando como estrelas no universo. Mas pastor, me ensina como eu posso ser uma pessoa vitoriosa a esse nível. Bom, o texto nos diz, né, irmãos? Retendo firme a palavra do quê? Da vida.
retendo firme a palavra da vida. Quanto mais você lê este livro, quanto mais você aplica o seu coração em esse livro, mais você vai brilhar. Quanto menos você lê, mais você se corrompe. Se eu subtrair da tua vida a palavra de Deus, você se corrompe. Se eu compartilhar a palavra de Deus e você a ler de todo o coração, alma e entendimento, você vai fazer o trabalho preventivo de cercar a sua mente, cercar os seus lábios, cercar o seu coração a respeito de toda a contaminação que existe no mundo atual. E você vai poder olhar para a cruz de Cristo e dizer a Jesus: Jesus, o teu sacrifício naquela cruz não foi em vão. Eu te amo, eu te sirvo e eu sou teu para todo sempre. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que nós precisamos tomar uma resolução. É tempo de deixarmos os nossos lábios, os nossos queixumes, as nossas discussões tolas e nos purificarmos, nos limparmos no sangue do Cordeiro Jesus Cristo, para que eu possa brilhar como estrela, brilhar como estrela. E os irmãos sabem que eu sempre conto uma história para terminar, e é assim que eu quero terminar. Naquele tempo onde que os carros não corriam tanto como correm hoje, quem mais se utilizava dos veículos eram chamados caixeiros viajantes. Pessoas que iam de cidade em cidade vendendo os produtos, ganhando a sua vida. E um desses caixeiros viajantes era um cristão. Ele vivia no meio quase que do deserto dos Estados Unidos. E aquele tempo mais chuvoso, mais úmido, diz ele que era o pior da vida dele. E ele então montou no seu carro, que era potente, grande, enorme, um carro clássico. E ele se pôs na sua caminhada para lutar pela vida, como todos nós lutamos pela vida. Andamos de um lado para o outro. E ele diz que naquela noite ele andou muitas milhas. E de repente ele começou a perceber que havia alguma coisa errada com o seu carro. Quanto mais ele andava, menos o farol brilhava na intensidade da noite. Tinha algum problema. Ele ligava e desligava o farol. Aparentemente a bateria estava boa, porque o marcador da bateria dizia que ela estava boa, mas ele cada vez enxergava menos. Não teve dúvida, depois de milhas parou num posto de gasolina. Chamou alguém daquele posto de gasolina: você pode me ajudar? Tem alguma coisa errada com o meu carro. Um funcionário, não era nem um mecânico, diz ele na sua história. Ele deu uma volta ao redor do carro e disse: eu já resolvo isso para você. Ele foi até o posto de gasolina e voltou com um pano e um balde. E disse: Senhor, no meio dessa sujeira e dessa lama, conforme você foi andando na caminhada da tua vida, os faróis seus foram impregnados por lama. E é por isso que o farol não está brilhando mais. Está resolvido o seu problema. Vamos lavar os faróis. E os faróis foram lavados. Ele volta para a estrada e tudo era nítido na sua frente. Quantas vezes o mesmo acontece conosco? Estamos correndo essa vida e como lutamos, irmãos? Como a gente corre nessa vida? Como a gente conversa com pessoas? Como conversa em cima de conversa tabulada vai virando vícios, vai virando queixumes, reclamações e tudo mais, e daqui a pouco aquela estrela, aquela luz que tinha que brilhar não está brilhando mais. E aí a gente precisa de uma limpeza. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, tem o poder de nos purificar e nos limpar completamente. Muitas vezes a estrela está lá, irradiando a luz, mas ela não consegue ser notada porque a vida é tão dura, a luta é tão intensa, o caos é tão enorme ao nosso redor, que a lama, a sujeira, os pecados,
as murmurações, o queixume, vai impregnando os nossos faróis, impregnando a estrela que nasceu para brilhar. E aí acontece conosco o que aconteceu com Isaías: Senhor, lava-me, purifica. E mesmo que os meus pecados sejam vermelhos, intensamente vermelhos, eles vão se tornar mais brancos do que a pura neve. Meu irmão, como nós precisamos cuidar dos nossos lábios, como precisamos cuidar da nossa mente, mas como precisamos sempre, a cada dia, olhar para Ele, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu não sei como se encontra a sua vida hoje, eu não sei como anda o seu testemunho pessoal, mas eu só sei de uma coisa: Deus nos chama nesta noite para brilharmos como estrelas no universo, que penetra, rasga o universo, e a gente vai poder dizer novamente: faz brilhar a tua luz, Senhor, em mim, faz brilhar a tua luz. Vamos orar, igreja. Amado Deus, diante de Ti estamos, não podemos fugir da Tua presença. Tu és o Deus da nossa vida. Pai de amor, quantos de nós estamos nos enganando a nós mesmos, vivendo uma falsa religiosidade, mantendo uma aparência cristã, quando no íntimo do nosso ser estamos manchados por blasfêmias, murmurações, queixas, porque habitamos no meio de um povo de lábios impuros e murmuradores, e ao invés de brilharmos como luz, a lama deste mundo, corrupto e depravado, está manchando a intensidade da nossa luz. Nos perdoa, Jesus, que possamos ser pessoas resignadas e que pela fé possamos viver, ó Pai, sabendo que é da Tua mão que vem o nosso sustento, a nossa vida. Só por Ti, Jesus, só por Ti, Jesus, nós subsistimos, e nós Te louvamos por isto, Jesus. Pai de amor, eu oro pelos irmãos que porventura me ouvem aqui neste santuário ou pela internet, cuja vida são manchadas pelo pecado. Pai de amor, purifica o Teu povo. Senhor Jesus, lava o Teu povo com Teu sangue precioso. Que possamos tomar posição diante do mundo em que vivemos, que possamos abandonar a murmuração e render graças àquele que vive eternamente, aquele que nos pequenos detalhes nos abençoa e nos sustenta de uma maneira maravilhosa. Pai de amor, eu Te peço mais uma vez, abençoe este povo que se chama pelo Teu nome, e que eles possam ser estrelas, não de Hollywood, mas estrelas do coração do Pai, que brilha no mundo depravado e corrompido. Eles são como faróis que brilham na noite escura, trazendo esperança para aqueles que estão em um mundo depravado e corrupto, ó Deus. Pai de amor, que o Seu povo seja assim, como diz a Tua palavra, que o Teu povo seja a menina dos Teus olhos, ó Pai. Continue a nos amar, continue a ministrar a Tua palavra no nosso coração, porque quando a palavra da vida está em nós, nós temos vida. Quando a palavra do mundo está em nós, nós temos caos e morte. Por isso, ó Deus, abençoa-nos uma vez mais. Espírito Santo de Deus, fale ao coração deste povo, abençoe a vida de todos que nos ouvem,
e abençoa cada família aqui representada. Que sejamos diferentes, que sejamos pequenos cristos a andar por esta cidade, e que as pessoas possam olhar para nós e ver um brilho diferente, o brilho da salvação, o brilho da fé, mas acima de tudo o brilho da esperança. Nos abençoe, ó Deus amado, é o que eu te peço. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, vão em paz. Uma semana de vitórias e bênçãos. E nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.